Eu quero ler aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 27, só fala de prece. Tá? Então aqui tem a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberão sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, é basicamente o que a gente falou, né? Não adianta você só juntar palavra, falar várias vezes a mesma coisa, ou só ler se você não sente, né? Mais vale uma oração, uma prece em silêncio no seu quarto, com sentimento, do que essas de declamar, né? E falar ao público. A maioria foi moldado errado, né? Foi porque na época eles queriam mostrar, igreja, né? 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, era um castigo, né? Uma tortura, né? Vai hoje na igreja, tem aqueles lá do Rosário, lá, os 5 Pai Nosso, ficam repetindo e não sai nada dali. Tem que prestar atenção no que ele está falando. Mas não é... Um só. E horas, né? Tem gente que passa o dia, né? Fazendo a mesma coisa, né? Assim, a gente não... Pode. Só o seguinte, ó, Claro. a gente faz a prece à noite. Aí dormindo, tudo bem. De manhã tu faz a prece. Sim. Então, a ação dessa prece seria o que todos nós estamos procurando, uma reforma íntima. Quer dizer, Ótimo, isso. aquilo que tu está fazendo durante o dia, você está fazendo com boa vontade, com Isso. amor, com fé. Com atenção, né? Tu está fazendo a ação da prece. Isso, exatamente. É isso mesmo. Nos lembra, né? Isso, exato. Gratidão também por uma nova oportunidade, né? Às vezes é muito comum a gente lembrar muito da prece quando a gente está passando por momentos difíceis, né? Por momentos complicados, e aí a gente lembra muito de fazer prece. Mas a gente tem que lembrar também nos momentos bons, nos momentos de alegria, nos momentos que você recebe uma notícia boa. E está sempre, porque é uma comunicação com a espiritualidade, com o seu guia, com o seu anjo, que todos nós temos nossos guias. É confortável saber que nós estamos sendo guiados, e essa é uma forma de comunicação. Quanto melhor for a sua prece, melhor a comunicação, a inspiração. Você vai passar um dia um pouco melhor. Aquelas pessoas, nossa, hoje eu fiz uma oração de manhã, meu dia foi outro. E é mesmo, você presta mais atenção. Você começa, poxa, eu fiz uma oração de manhã, eu vou fazer tudo ao contrário do que eu pedi, do que eu estou querendo, né? Deixa eu interferir, Ângela. Claro, pode falar, claro. É que eu acho que essa prece, ela não precisa ser planejada. Quando tá dando banho no teu filho, por exemplo, tu pode estar a mesma coisa agradecendo aquele momento, se comunicando, se emocionando com aquilo, Claro. sentindo a conexão. Então, qualquer momento da vida é possível. Se você sente a vontade, né? Claro, sim. Isso. O ideal era sempre mesmo, qualquer coisa que você for fazer, né? Tu lembrar que tem essa conexão. Sim, que tem, exato. Tem teus, né? O fato de você se forçar a lembrar que você tem que fazer uma prece de manhã à noite é um treinamento do seu cérebro de que você pode fazer a prece quando você quiser. Então, por exemplo, eu que não estou acostumado a fazer prece, eu nem penso nisso no dia a dia. Se eu sou que é o comum, né? A rotina, uma bagunça, eu nem lembro. Agora, se você está lembrando de fazer à noite de manhã, vai ter alguma parte do seu dia ali que você vai falar, eu vou fazer uma prece também. Então você começa a acostumar o seu... Pequenas coisas. Qualquer coisa. Já é uma garfada que você der na comida, e na hora que você for comer, você fala, nossa, comida gostosa, obrigado. Você já fez uma prece. Tudo. Tinha que ser igual. Nós vamos ver exemplo de Jesus, né? Jesus estava o tempo todo fazendo oração, estava o tempo todo em prece. Todas as ações dele tinham uma prece. A verdadeira prece é aquela feita mentalmente e compenetrado em agradecer
Porque pedir todo mundo pede, mas não vai levar, se não merecer. E a maior prece de todas é da mãe. Para os seus filhos, não é verdade? Quando uma mãe pega um filho com necessidade e faz uma prece, dizem que arrombam as portas do céu. Sim, é verdade, porque é feito Mas com- eu ensino que todos façam a sua prece mentalmente, porque é uma energia superior à da palavra. Ela sobe e vai até os nossos irmãos maiores, que vai até, a gente não sabe aonde, mas vai longe. E uma coisa que eu aprendi, e gostaria que todos nós soubéssemos, que o primeiro mandamento tem que ser posto em prática. E não é fácil fazer uma oração e dizer para Pai, Criador de tudo, vós que me criastes e que me destes a vida, eu te amo, é uma palavra muito pesada. Não é todos que conseguem fazer isso. Custei muito para chegar ao ponto que eu estou. Não é fácil. Confessar a Deus que o ama e que quer amá-lo todas as vezes. Essa é a melhor prece que a gente pode fazer. Porque o Pai sabe tudo a nosso respeito, conhece a gente, todos o que vocês podem imaginar, ele já sabe. E nada é feito sem a autorização dele. Então, amar o Pai em primeiro lugar, todos os dias de manhã, ou de noite, ou quando você está viajando, ou quando você tem uma oportunidade, não tem prece melhor. Eu aconselho todo mundo a fazer isso. Concordo. Vamos lá. Você pode me dar um café, por favor? O cafezinho aí atrás? Isso, certo. Tomar um cafezinho. Mineiro, Café, né? com açúcar. Sem açúcar, sem sentir o sabor. É o piquete, isso. Pode me dar, eu abro aqui. Aqui é o copo. O copo dele tá ali, ó. É? Seu copo tá lá, então eu vou passar É, isso. para você. É isso. Um pauzinho do café, né? Isso aí. Açúcar. Não precisa, não precisa. Café mineiro é bravo. Ah, eu gosto de café. Você não fez uma prece para perder esse vício? Oh, verdade, hein, cara. Preciso mesmo, viu? Hein, Lucas? Oi. E a gente recebe muita intuição, Obrigado. né? Sim. Através da prece a gente recebe muita Isso, é intuição, o que eu ia falar. O hábito de orar ó, é um valor inestimável e deve ser exercício diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. E proporciona atrair os espíritos em auxílio pelos canais da intuição ou da inspiração. E mesmo que a gente não faça a oração de boca, como diz, ou de Sim, pensamento, pensamento também. quando a gente vai fazer um trabalho, principalmente a gente que é mãe e os pais que são mães também, quando fazem, são mães também, né? Quando vão fazer um trabalho em relação a um filho ou uma outra pessoa está fazendo um trabalho, ela não está, é uma oração. Então, ela recebe intuição como ela tem que agir, como ela tem que falar, como ela tem que fazer, Sim. como ele tem que fazer, como tem que fazer. Interessante isso, Muito, né? porque a gente está sempre sendo dirigido, né? Tendo essas isso ideias, aí, esses vários, pensamentos. vários. Que é a pergunta 459, né? Do Livro dos Espíritos, que a gente está sempre sendo intuídos a fazer alguma coisa. Quando você faz a prece, você aumenta a sua vibração. E né? as mães que são, os pais também que são mães, né? Que podem ser mães também, não é porque tem o coração de pai, é o coração de mãe, né? Eles também recebem essas intuições Sim, maravilhosas, sim, né? sim. E as mães recebem muito, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, Ó, é sim. verdade, né? Sim. Gurias. E como? Mãe da muita barba. Quando você faz uma prece e quando você recebe a intuição da prece que você vai fazer, o que está acontecendo? A mediunidade sua está aflorando e você vai pô-la à disposição de todos os espíritas que estão ao teu redor. Uhum. Sim, sim. Tem também as orações de Bezerra de Menezes, né? De cura, as preces, né? Nos dadas por esses médios que receberam primeiro do que nós, e que são textos maravilhosos,
e que tem que ser lido também sentindo cada palavra, porque senão acaba virando uma leitura, né? Uma declamação. E nós precisamos se utilizar desses textos para nos inspirar, né? Para ser melhor. Vou usar aqui um exemplo da Bíblia de Jesus, Lucas 22, capítulo 22, do versículo 39 a 63. Né? Só um trecho aqui, mas é um trecho muito interessante. Ó. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Então Jesus falou: Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então essa passagem aqui é uma oração que Jesus fez um pouco antes dos acontecimentos da crucificação, né? Jesus estava pedindo forças, e essa oração que ele faz, e a gente consegue sentir que ele estava realmente ali sentindo uma necessidade de ser acolhido, né? E muitos acham, pensam talvez, né, que Jesus estava com medo, ou que Jesus estava triste por ele passar por aquilo, mas na verdade ele não estava triste por ele, ou com medo por ele, mas ele estava triste por nós, porque ele sabia que os eventos que iriam se suceder iriam impactar todos nós. Então esse texto aqui ele é muito forte, porque mostra a grandeza que foi Jesus, né? Ele sofreu porque sabia que o que nós iríamos passar, o que nós estamos passando desde então até o momento de agora. E ele fala também como a gente faz, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, gente, se Jesus, né? Jesus, esse nosso irmão maior, pediu a ajuda em oração, e esse anjo que veio do céu, nossas conexões com nossos anjos da guarda, que vem nos tranquilizar, né? Vamos entender que a vontade é sempre de Deus, né? A vontade é do Criador, e que seja feita sempre o melhor para nós, né? Então essa é muito interessante também, eu gostaria de trazer para nós. Então a ação da prece, né? A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesmo e a quem se encontra ao seu campo de ação. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. Então, é o que a gente estava discutindo, né? Deve ser um hábito nosso, orar sempre, sempre, né? Não só de dia, não só de noite, mas sempre que você sentir vontade, que vier na sua cabeça fazer uma oração, faça. Tá na rua andando, vê uma árvore, quer fazer uma oração, faça uma prece. E também confiar, não é? Sim. Porque pediu, sabe que vai receber, como disse. Não importa a hora, o momento, mas não duvidar. Porque onde duvidou é que a fé se foi. Isso, tem que Né? ter fé, né? Uma oração tem que ter fé. Ela está ligada à fé. Sim. A crer que vai receber. Não importa se às vezes até o recebimento seja de uma forma aparentemente negativa. A pessoa tem que saber interpretar aquilo que vem do espaço, Às que vezes vem um de Deus, livramento. que vem dos Espíritos. Esse negativo pode ser um livramento. Não é? Tem que saber interpretar. Que às vezes uma coisa que pra gente não é bom, né? Mas foi concedido, é porque é aquilo que nós precisamos. E se a gente tiver consciência disso, tu vai agradecer uma coisa que não te correspondeu também à tua prece. Sim, Né? Como no teu caso isso. era isso. Sim. Poxa, tu ia ficar separado da tua mulher. Não, e na época eu não entendia isso, né? Então, assim, acreditar que o melhor vai acontecer. Sim. Eu agora, quando eu Mesmo passo... não parecendo. Quando eu passo por situações difíceis hoje em dia, eu me esforço para agradecer.
Meu filho ficou doente uns dias aí, ficou muito ruim mesmo, tava dando pneumonia, enfim. E eu lembro que eu sentei na cama e agradeci, falei, obrigado porque nós estamos tendo a oportunidade de aprender mais com essa situação, mesmo que você esteja aprendendo a procurar mais a Deus, a procurar mais a fazer prece, a procurar ser melhor, às vezes a entender os seus pais, né? Muitas vezes você vai entender seus pais depois que você está cuidando de alguém, e você entende ali o que seu pai, sua mãe passou, né? Como você começa a cuidar de alguém. Então, agradecer a qualquer momento, qualquer situação, por mais difícil que ela seja, né? Na minha família tem um tio que ele, depois de uns anos, ele ficou esquizofrênico. Então, ele precisa tomar muito medicamento porque ele fica muito agressivo, né? E a minha tia, que é casada com ele, ela é de uma resiliência, de um bom humor que, assim, estimula a gente, assim. De tanta fé que ela tem de que aquilo, ela precisa passar por aquilo, ela cuida dele como se fosse um filho, um amor que a gente não entende. A gente encontra nas festas de família, ele vai daquele jeito dele, às vezes ele tem as crises e ela, no melhor bom humor, no melhor amor, no melhor carinho, não aceita que ninguém fala nada dele, sabe? É um exemplo, assim, de pessoas que realmente entenderam que o desafio vem para uma missão para nos engrandecer, né? Quem dera nós conseguíssemos passar por todos os nossos desafios, pequenos e grandes, com esse bom humor, com essa fé de saber que você vai estar sendo auxiliado, por mais difícil que seja a situação, né? O momento. Isso é o amor. É o amor. Então aqui fala, né, para você os efeitos da prece. Isso é legal. Vou falar um pouco dos efeitos da prece nos espíritos sofredores, né? Então, os espíritos sofredores, eles reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sente-se menos abandonados, menos infelizes. Então, a prece, ela beneficia qualquer espírito, seja encarnado ou desencarnado, porque tem alguém pensando nele, tem alguém depositando esse sentimento, esse pensamento nele. Eles recebem isso, eles recebem essas energias. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. Olha que interessante. Por isso que uma mãe, né, quando ela faz uma prece por um filho que se suicidou, por exemplo, essa prece é muito forte. Ele sente isso. Por mais que ele esteja perdido depois que foi para o mundo espiritual, ele vai sentir aquilo. Ele vai ter esse momento de recuperação, uma hora ou outra. É nesse sentido que a prece não apenas alivia, mas abrevia os sofrimentos. E ajuda eles bastante. Posso Muito. fazer uma pergunta? Claro. Não é assim interessante, algumas vezes, justamente quando direcionam alguns espíritos sofredores, falar isso diretamente, escutarem também, porque alguns têm, mas embora tu vibre, né? Sim, sim. Eu fico em dúvida nisso, que nem o Evangelho do Lar faz alto justamente para outros espíritos escutarem, né? Sim, sim. Outros que não têm a mesma capacidade. Então essa é uma questão. Sim. Mais A dúvida é se pode pensar ou se não, tem que ser pensar falado. a gente pode, mas assim, se não é interessante às vezes quando direciona para alguém que está em sofrimento, Tá. ou alguém que Entendi. acha que pode se beneficiar ou evoluir um pouco para ela prece, Ótimo. falar. O que acontece? Quando você for fazer uma prece, uma oração para um desencarnado, para um encarnado, para o que quer que seja, entre em um estado de meditação para pensar antes de fazer essa prece e faça da forma que você quiser. Que você sinta que seja a melhor forma. Se você sentiu no momento da prece que falando é melhor, fale. Tá? É a forma com que você vai fazer, com que você vai falar, que importa. Seja pensando, às vezes para sentir mais a minha oração, eu prefiro falar, porque eu ouço cada palavra, então para mim é melhor para eu me concentrar, tá? É o famoso usar crucifixo, né? Eu tenho um crucifixo aqui, tem pessoas que usam anel, tem pessoas que têm imagem, tem retrato. Isso é mais para nós
para nossa concentração, tá? Do que para eles, né? Então, não, aquelas pessoas, eu tenho aqui uma peça sagrada, eu vou pôr aqui que vai atrair espírito bom, isso não existe, né? Aquela peça, aquele objeto não vai atrair. A sua intenção, o que você quer, o que você sente é o que vai atrair eles. Então, o meu crucifixo, minha mãe me deu esse crucifixo, e às vezes, para eu me concentrar melhor numa prece, eu lembro do crucifixo, para mim é bom. Então, para que eu não deveria ser, tá? Eu poderia e eu deveria fazer uma prece sem precisar de pontes, sem precisar de atalhos para fazer ela melhor. Mas se é assim que funciona para mim ou para outras pessoas, ótimo. Se para você acender uma vela, sentar ali com a vela e fazer uma prece, você vai se conectar melhor com os seus guias, com os seus protetores, faça. Mas é a sua intenção, tá? Não é necessário, mas é pra você, é bom. Claro. A gente sabe que na casa, aqui e em outros lugares, tem os livros de prece para os encarnados e para os desencarnados. A parte especificamente dos desencarnados, que daí geralmente tem as orações, né? Antes da abertura de trabalhos, levam seus cadernos, se faz uma vibração para esses dois públicos e depois o atendimento em geral. Digamos que isso seja feito uma única vez na semana. Por exemplo, toda sexta-feira é feita esse direcionamento de energia, tanto para desencarnado quanto para encarnado. Só que lá pela segunda-feira, por exemplo, vou fazer uma pergunta mais didática. Assim. Uma pessoa aparece na casa e coloca um nome ali no caderno. Só que ela entende que essa irradiação vai ser feita apenas na sexta-feira. Mas como é um ato frequente, com intenções sucessivas de trabalhadores e de pessoas, mesmo que a irradiação seja feita apenas num dia específico, durante todo aquele período, desde o momento que a pessoa teve intenção de escrever um nome, de certa forma, os desencarnados e os encarnados, respectivamente, receberão esse direcionamento de energia, né? Receberão. O mundo espiritual não para. Não, porque só vai ser na sexta-feira que vai ser feito. Isso aqui é uma anteninha transmitindo, não é a segunda ou sexta, é uma anteninha que está transmitindo. Geralmente só a tua intenção de botar um nome já valeu. A gente esquece, né? Porque isso se passou comigo porque, assim, na semana passada, eu fiquei sabendo do desencarne de um familiar de uma pessoa que eu conheço. E o primeiro pensamento que tu tem é que tu gostaria que a pessoa recebesse ajuda no plano espiritual, porque foi um desencarne muito rápido, em condições muito violentas, assim, sabe? E a pessoa estava grávida. E eu lembro que foi o primeiro sentimento que eu tive, foi de que alguém ajudasse essa pessoa. Só que daí eu lembrei assim, meu Deus, a casa tá fechada, eu só vou poder escrever no livro quando eu for pra casa. Isso aqui é um galho. Não, sim, mas assim... é um galho, como quando a gente que vale foi a tua intenção. Quando a gente tem essa coisa de principalmente hábito. Eu acordo de manhã, tem que fazer assim, se fizer de noite assim, se eu não fizer não vale. Porque a gente funciona no modo automático. Ainda que se saiba que o caderno, na verdade, ele é uma reunião de intenções e que o espírito desencarnado vá receber ajuda no momento que tu pede de coração, a gente está tão preso em rituais que a gente esquece que uma prece pode ser só meu Deus, ajuda o fulano que está fazendo uma passagem agora. Ou, né, que o plano espiritual dê assistência para a família nesse momento, porque tu está tão preocupado em fazer uma ação e às vezes tu esquece a parte da intenção, que ela é o que manda. Que é o que manda, porque assim, muitas vezes, que nem eu tenho um dilema existencial desde criança. Eu sempre disse pra minha mãe, eu não gosto de rezar porque eu não preciso pedir. Lá em cima
eles sabem o que eu mereço ou não. Entendi Só- isso aqui, tá? Só que isso pra mim era num sentido de pedir coisas. Ele já sabe o que eu tô E sentindo. eu né? acredito nisso. A minha oração, eu, Priscila, que tenho os meus aprendizados, as coisas pelas quais eu preciso passar, o meu eu interior que eu preciso lidar, como eu aplico a oração em mim hoje, né? Passado esse tempo de embate muito forte que eu sempre tive com a doutrina, eu agradeço. Eu agradeço as situações que eu julgo que são ruins, agradeço as situações que eu acho que são boas, e no meu coração eu prefiro confiar. Porque às vezes a gente quer realmente muito uma coisa, e eu já tive provas assim de coisas que eu queria muito que tivessem acontecido, e depois eu pensei, meu Deus, se tivesse acontecido, seria um problema. Então, assim, hoje eu tenho um sentimento de que a gente tem tanto que pedir seria muito, sabe? A gente não reconhece as coisas que tem. A gente tá sempre querendo ter mais que o fulano, ou acha que daqui a pouco não é bom o suficiente porque não conquistou as coisas iguais, ou só que cada um tá num caminho diferente. Às vezes, pro Lucas, aprender o valor de ser grato por um prato de comida é o que ele precisa, e não comprar um carro, sabe? Então, assim, é um exercício diário, de coisas pequenas, de coisas grandes. Eu continuo sentindo, desde criança, que eu não preciso dizer, Deus, me dá tal coisa. Eu sei que se eu não estou tendo, por mais que seja difícil lidar com este sentimento de eu quero agora, que se eu não tô tendo é porque neste momento eu não tenho que ter, sabe? E às vezes tu tá te resolvendo, as coisas estão ficando muito mais tranquilas, e tu chega num ponto que tu está diante de uma situação que tu precisa colocar em prática pelo menos uma coisa que tu aprendeu. Ou é um teste, sabe? Sim. Então, assim, a gente só vai pedindo e não coloca em prática os exercícios que a gente vai, né, aprendendo. tentando. Isso é entendimento, né? Você vai criando entendimento, você vai chegando com essa. Eu fiquei na sua Posso te dizer uma coisa? Cuidado com aquilo que tu pensas em pedir. Porque quando vem, tu pode te arrepender. Então, é preferível tu pensar mais e pedir menos. Pedir menos, agradecer mais. Exatamente. É que